Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Mia, ilustradora, trabalho com isso há mais ou menos uns 10 anos e hoje eu vou dar pra você algumas dicas aí pra melhorar os seus desenhos com cenários. Mas antes da gente começar rapidinho, eu vou te convidar a dar uma olhadinha na descrição desse vídeo. Lá você vai encontrar vários links que podem te interessar, entre eles o link do formulário deste quadro. Então se você quer ter a chance de participar aqui do canal em vídeos futuros, analisando os desenhos dos inscritos, vai aí na descrição, preenche o formulário e envia o seu desenho. Além disso, você também vai encontrar os links das nossas redes sociais e também o link do nosso curso em desenhoartistico.net. Dá uma olhadinha, aproveita que você já tá na descrição aí do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e bora pro assunto de hoje. Geralmente quando eu tô fazendo live aqui no canal, todas as terças-feiras, inclusive às 19 horas aqui, geralmente sempre aparece gente me perguntando a respeito de cenário, e a dica primordial que eu costumo dar sobre esse assunto é que vocês precisam estudar os fundamentos de perspectiva. E de fato, se você ainda tá perdida, não sabe nem por onde começar, é exatamente por aí, estudando os fundamentos de perspectiva. Mas aí eu te pergunto, é só isso? Precisa de mais alguma coisa? O que a gente precisa considerar aqui para fazer cenários cada vez melhores? Para falar sobre isso, eu separei dois desenhos que foram enviados pelo nosso inscrito Diego Malaquias pra gente tá dando uma olhadinha, então vamos lá. Então pessoal, os dois desenhos de hoje foram enviados pelo Diego Malaquias e eu selecionei esses desenhos especificamente porque com eles a gente consegue ver que o Diego, ele conhece os princípios básicos da perspectiva para desenhar cenários. Então se a gente pega, acho que tá bem claro nesse último quadro aqui, você claramente tem um ponto de fuga aqui, todas as linhas estão ligando nele, então todas aquelas ideias básicas da perspectiva estão sendo aplicadas de forma correta. Eu gostaria de levantar aqui com esses desenhos, Diego, 3 questões para você estar melhorando e refinando esses seus cenários. Porque não basta apenas a gente entender as lógicas básicas do fundamento, a gente precisa aplicar isso, a gente precisa aliar isso aos conhecimentos de outros fundamentos para a gente conseguir trazer aí o melhor resultado para as nossas artes. Então a primeira coisa que eu quero trazer aqui para esses seus desenhos de cenário é, ainda dentro do fundamento da perspectiva, a questão de escala. O que está acontecendo? Você não está sabendo como é que você coloca os tamanhos corretos das coisas dentro dessas suas composições. Eu acho que isso também, novamente, nesse quadro tá bem claro. Se você comparar a altura dessas pessoas com a altura das pessoas que estão lá no fundo, ou essas pessoas do fundo têm 2,5 metros de altura, ou as pessoas aqui da frente têm 80 centímetros de altura. Vou te explicar como é que você encontra a escala das coisas trabalhando perspectiva. Então nós temos aqui a nossa linha do horizonte. Vou criar um ponto de fuga aqui, e daí você tem um personagemzinho parado aqui. Esse personagem tem uma altura aqui dentro desse espaço, então ele tem essa altura aqui. E daí você pode querer fazer esse personagem mais no fundo, como é, né, lá o que a gente estava tentando fazer lá naquele seu quadro anterior. O que você vai fazer? Você vai pegar a altura do seu personagem e você vai ligar isso lá no seu ponto de fuga. Quanto mais distante as coisas estão, menores elas parecem. Então, se o seu personagem está neste lugar do espaço, ele tem essa altura. Se ele está neste lugar do espaço, é só você traçar uma linha reta aqui. E o seu personagem precisa ter essa altura neste lugar do espaço. Se ele estiver lá atrás, ele precisa ter esta altura aqui. Então, basicamente, é só você ligar a altura do personagem lá no seu ponto de fuga, que aí você, né, vai ter aí a altura correta que ele teria naquele lugar do espaço. Se, por exemplo, mas eu não quero colocar os meus personagens numa filinha indiana como ela está aqui. Eu quero colocar esse personagem mais ou menos aqui, vamos supor. Então, se você traçar uma linha reta aqui paralela, basicamente, em qualquer lugar dessa linha reta que você colocar, o personagem vai ter a mesma altura que ele vai ter nesse lugar. Então, se você quer colocar seu personagem aqui, ele precisa ter esta mesma altura aqui. Então, ele teria essa altura se ele estivesse naquele lugar lá. Então, basicamente, ele seria desse tamanho aqui. E daí você corrige a perspectiva e você não fica com aquela impressão de que aquela pessoa que tá lá atrás, se você desenhar ela desse tamanho aqui,
vai parecer que ela é muito alta ou que a pessoa que tá aqui na frente é muito baixa, que é o que aconteceu ali naquele seu caso. Você pode usar essa mesma lógica para você encontrar tamanhos de objetos. Então, por exemplo, a porta. Ou esse personagem é muito alto e não passaria na porta, ou você fez uma porta para pessoas de 1,10 m de altura. Então, né, você... Aqui tá fácil porque tá literalmente do lado do personagem. Então, para esse personagem passar por essa porta teria que ser muito mais alta. Aqui a gente vê, por exemplo, a questão do carro. Esse carro, ele está muito pequeno e você pode encontrar a altura do carro encontrando, né, a altura do personagem. Então, vamos supor aqui, a gente colocou esse personagem neste lugar do espaço e a gente quer fazer um carro, né, em outro lugar do espaço aqui. Compara a altura de uma pessoa com a altura de um carro. Geralmente, vamos supor, né, que você tem um carro bem comunzinho aí, e se eu colocasse esse carro do lado dessa pessoa, provavelmente ele bateria mais ou menos nessa altura aqui. Então, isso aqui é uma altura mais ou menos comum aí para um carro. Então, estando aqui neste lugar, basicamente você teria, né, comparando a altura do personagem com a altura do carro, você vai ter que o carro é um pouquinho mais baixo do que o personagem. Então, se eu quero colocar o carro mais para trás aqui, basicamente eu diminuo um pouquinho aqui e eu sei que o carro ele precisa ter este tamanho aqui. Se eu fizer o carro menor, ele vai ficar muito pequeno. Se eu fizer o carro maior, ele vai ficar muito grande. Então, os objetos você também pode utilizar essa mesma lógica aqui para encontrar o tamanho correto dentro da nossa perspectiva. Daqui para frente, a gente começa a refinar o seu cenário em questões ligadas a outros fundamentos. Eu acho que uma coisa que você pegou bastante aqui, principalmente nesse, dá para ver bem, foi questão de tridimensionalidade, ou compreender esses objetos dentro do espaço. Basicamente, o que eu vou apontar aqui para você é que poucos dos objetos que você desenhou, eles têm volume. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui a televisão, ela não tem um volume, ela não tem um plano lateral aqui, que vai indicar a profundidade dessa televisão. Você colocou isso em alguns elementos e esses elementos funcionaram muito bem. Então, por exemplo, esse pé aqui da televisão, você resolveu isso. Você tem aqui, né, esse plano de trás, você tem esses planos aqui do pé da televisão. Então, tá bem resolvido, mas faltou você trazer essa questão aqui da profundidade, da tridimensionalidade dos objetos para todos os elementos da sua composição. Então, por exemplo, você não tem uma profundidade aqui na janela. Mais ou menos assim. E com isso você vai trazendo o refino. Então, aqui, ó, o seu porta-retrato, novamente. Parece que ele faz parte da parede. Parece mais um adesivo do que um porta-retrato. Então, você teria que vir aqui, né, adicionar aqui a tridimensionalidade dessa forma. E por fim, a última questão que eu queria levantar aqui, que eu acho que é uma das principais nesses desenhos especificamente, é quanto à composição. Então, composição é outro fundamento do desenho que vai dizer aí a respeito de onde que você está encaixando aí os seus personagens, qual que é o centro de destaque dessa sua composição. Basicamente, você vai colocar os elementos. Então, aqui dentro dessa composição do quarto, você tem vários elementos. Você tem a sua personagem, você tem a televisão, você tem a janela, você tem o porta-retrato, você tem o tapete, você tem a parede, você tem o chão, você tem esse móvel aqui onde está a televisão. Então, qual a melhor forma de você distribuir essas coisas dentro do seu espaço, né? Que você vai ter, que aqui no caso é digital, então seria da sua tela digital. Se fosse no papel, seria o espaço do seu papel. Como é que você vai distribuir isso aqui dentro de forma que vai ficar o melhor possível? Então, quando eu olho para essa composição especificamente, eu vejo muito espaço aberto, muito espaço mal aproveitado, muito espaço vazio. Então, basicamente, toda essa área de parede aqui é espaço vazio. Aqui em cima é espaço vazio. O chão aqui, basicamente, todo ele é espaço vazio. Você colocou o tapete ali meio que para encher espaço, mas parece que o tapete tá ali para encher espaço. Então, eu vou considerar também como espaço vazio. A janela também, eu não vejo muita necessidade narrativa de você ter essa janela aqui. Então, também fica parecendo que você adicionou ela aí para preencher o espaço vazio. Então, também vou considerar a sua janela como um espaço vazio.
Então, o que eu vejo de importante aqui, né, quando eu olho pra essa cena é que você tá tentando me mostrar uma cena de uma garota assistindo televisão. Eu vou deixar o porta-retrato, que eu acho que é um detalhe bonito ali, um detalhe que vai trazer, né, a história do personagem. Então eu vou considerar que de todos os elementos que você trouxe aqui, os elementos realmente importantes são a personagem, a televisão e o porta-retrato. Então basicamente você não precisa de todo esse espaço que você tem em volta aqui. A minha sugestão para você melhorar essa composição seria você realmente preencher melhor, trazer os elementos mais próximos um dos outros, colocar um elemento por cima do outro, fazer sobreposições, por que não? Que aí dessa forma você consegue aproveitar melhor o seu espaço. Então eu vou deixar a mocinha lá em cima da cama do jeito que você fez. Eu vou aproximar mais o televisor, vou deixar ele um pouco maior. Você precisa realmente mostrar o televisor inteiro? Ou você pode cortar ele? Você pode cortar essa composição. Então eu vou trazer o televisor mais para próximo dela. Ainda parece que tem uma sobreposição. Ela tá olhando pro televisor, o televisor tá na frente dela. Eu vou pegar esse retrato que você colocou aqui e eu vou colocar ele também mais próximo dela. Só que ele eu vou diminuir um pouquinho. Então eu vou trazer esse retrato para essa parede aqui. Vou, de modo geral, diminuir ele um pouco, deixar ele mais ou menos aqui. E daí eu vou simplesmente recortar fora todo o espaço que sobrou. Então tudo isso aqui a gente pega e a gente deleta. Então basicamente você pega aquela composição imensa que você tinha, cheia de espaços vazios, e você dá uma escala maior para o que é importante, que é a sua personagem. Você ainda tem a televisão, a gente tá vendo que ela tá assistindo televisão, você não precisa mostrar a televisão inteira, você tem o porta-retrato ali, mas ele tá num lugar mais próximo ali, de modo que você consiga fechar mais essa composição. E agora a gente não tem mais espaços vazios. O que a gente tem aqui de espaço, né, de respiro, seria basicamente isso aqui. Isso aqui. O restante é elementos relevantes pra gente. Então, assim, você reduz, você tira os espaços vazios e você cria uma composição que ela é visualmente muito mais interessante do que aquela composição que era muito grande, muito vaga, com muita coisa que a gente simplesmente não precisava ter. Antes de mais nada, queria deixar um muito obrigado ao Diego que cedeu as artes dele aqui pra esse vídeo. Os links para as redes sociais dele estão aqui facinho pra vocês na descrição. E no vídeo de hoje, além de perspectiva, a gente falou de outros dois fundamentos, que é tridimensionalidade e composição. Se você tá querendo aprender mais a respeito disso, eu vou te convidar a acessar desenhoartistico.net. O link tá facinho na descrição aqui, que é o curso que eu desenvolvi pra vocês, todo baseado aí em fundamentos do desenho. Lá você vai aprender diversos fundamentos de desenho, entre eles tridimensionalidade, composição, mas muito mais, tudo que você precisa saber para finalizar os seus desenhos de forma realmente profissional. E eu não vou ficar enrolando vocês com listinhas de passo a passo e fórmulas prontas e coisas que não vão te levar a nada. Eu vou te ensinar os fundamentos do desenho, que são os conhecimentos que realmente importam para você melhorar cada vez mais a sua arte. Dá uma olhadinha aí em desenhoartistico.net. Se você ainda não pode investir em um curso, fica tranquilo, porque eu também disponibilizei para vocês uma aula totalmente de grátis para todo mundo sobre esboço. Então vocês podem aprender aí sobre os fundamentos de forma e proporção totalmente de graça nessa aula super completa que eu preparei para vocês. O link também tá facinho para vocês aqui na descrição. É só vocês entrarem lá, acessar e assistir essa aula. Espero que vocês gostem, que vocês aproveitem muito essa aula e por hora eu deixo vocês todos com um grande beijo e a gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal. Um beijão, galera, e até!